de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Apresentação: Karen Rodrigues. Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa. E dando continuidade à trilogia, onde nós estamos falando do que muda em relação à NR1, né, que trata aí sobre a saúde mental. Só para resgatar, tá? Para você que ainda não escutou os demais episódios, corre lá que tá imperdível. O primeiro, nós falamos dos pontos principais sobre a mudança da NR1. A gente sabe que a NR1 já existia, mas houve um novo texto, né? Esse novo texto, ele entra em vigor agora dia 26 de maio. E esse primeiro episódio, ele trata sobre essas nuances. O que muda, né? O que é importante a gente se atentar e que é uma pauta urgente, já que já entra em vigor agora no finalzinho desse mês. O segundo episódio, se você ainda não acompanhou, a gente falou dos impactos, já trazendo já para o seu negócio, né? Postos de serviços, o que impacta, qual o seu olhar em relação a isso, o que pode trazer de prejuízos aí em relação a resultados. E hoje nós vamos falar sobre prevenção e gestão de riscos, né? Justamente para poder finalizar esse assunto. Lembrando que a Academia Corporativa vai fazer uma live com o Jonathan Rocha, onde nós vamos esclarecer ainda mais todos os detalhes da NR1 para você que é revendedor ALI. Então fique atento nos principais canais, porque em breve nós estamos promovendo esse treinamento, né, junto com o Jonathan Rocha, que também está aqui com a gente fazendo esse podcast. Então bora lá! Estamos aqui novamente com o Jonathan Rocha, meu amigo. E que conteúdo, hein, Jonathan? Episódio 1, episódio 2 e agora estamos indo para o episódio 3. É assunto, hein? É assunto. Se deixar render, vai mais, tá? Porque tem muita coisa a ser feita ainda, tem muita coisa desenvolvida. Vai ter o manual do pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego a ser lançado em breve. Karen, prazer falar com você. Todos nos escutam e nos veem hoje. Também é um prazer falar com vocês. Os dois primeiros episódios foram fantásticos. A live que a gente vai fazer, inclusive, só corroborando um pouco, vai ter materiais para poder entregar para esse pessoal, então vai ser bem interessante o material. E esse de hoje, o episódio do podcast de hoje, ele vai ser, na minha opinião, o mais importante aqui, né, desse fechamento, porque é nele que a gente mostra aqui que dá, sim, para agir, e sem grandes investimentos. A ideia não é gastar dinheiro, a ideia é conseguir aplicar de forma racional os recursos para poder fazer acontecer. E com atenção, método e humanidade, dá para transformar o ambiente de trabalho num diferencial do seu posto de combustíveis. Muito bom, Jonathan. Bom, a gente já falou da introdução da NR, né? Resgatando aqui novamente, falando desses impactos, e agora a gente está falando dos riscos, da gestão de risco. Então, para começar, como que o gestor pode fazer essa avaliação desses riscos psicossociais? O mais ideal para fazer, ou seja, o mais interessante para ser feito é escutativa. Eu tenho que escutar as pessoas, tá? Então o gestor precisa sair do achismo e abrir canais formais e talvez alguns informais, se necessário, para que os funcionários possam falar. Então, pode ser via formulário, aquele formulário do Google Forms, desde que eu consiga proteger a privacidade das pessoas, tá? Isso é muito importante. Reuniões rápidas, observação. Observação também é importante, né? Você olhar para o seu negócio, você enxergar o que acontece no dia a dia. Existem modelos hoje, quando a gente fala de questionário, eu falei de perguntas relacionadas ao formulário, né? Um quiz, que a gente fala, uma pergunta para poder identificar esses cenários, que a gente pode usar hoje como referência. Por exemplo, eu tenho o COPSOC, que é um relatório feito por psicólogos, eu tenho o HSCIT, eu tenho o ERI, eu tenho uma série de relatórios que eu posso utilizar, que tem perguntas que vão ser direcionadas aos riscos que eu quero avaliar. Então, eu posso escolher algumas perguntas de acordo com o meu público, né? Claro, usando a metodologia mínima, poder identificar quais perguntas, por que eu estou utilizando. Montar um questionário para poder montar essa investigação junto à minha equipe, tá? Então, com as ferramentas, digamos, básicas, que elas são públicas, ou seja, elas não são ferramentas que podem ser usadas apenas por psicólogos, podem ser usadas pelo público em geral. Então, qual que é o ponto? Eu perguntar como é que está o clima daquele ambiente. Eu tenho que entender como é que está o ambiente. Quando eu falo como está o clima, não é uma pesquisa de clima organizacional.
Não confundam a avaliação de risco psicossocial com pesquisa de clima, são coisas distintas. Mas eu tenho que entender como está o clima organizacional para poder entender se tem alguma situação que pode gerar algum tipo de risco psicossocial. Observar lá, quando a gente fala observação, quem mudou de comportamento? Quem que era top e de repente não está tão bem mais? Quem que vendia muito não vende nada agora? Quem que atendia bem está tendo reclamação? Quem que era super atento está deixando derramar combustível no carro do cliente e está, sei lá, trocando combustível de gasolina para diesel? Observação, olhar para a sua equipe com olhar minucioso, caridoso, inclusive, poder enxergar as dificuldades. E medir, como é que eu vou medir isso? Onde estão os maiores índices de ausência de rotatividade? Então, vamos lá. Onde que eu identifico, ou quais os motivos do maior caso, do maior índice que eu tenho de ausência? Faltam por causa de quê? Qual é o motivo que dão? Rotatividade, esse cara está indo embora por causa de quê? O que ele falou, o que ele sentiu? Foi feita entrevista de desligamento? Por isso que eu falo que entrevista de desligamento é muito importante para eu saber o que está acontecendo ou não com aquele colaborador. Na série ele fala muita coisa, tá? E para medir mais ainda, ou seja, eu posso ser mais intensivo ainda, eu posso usar até o E-Social, que é o sistema que todo mundo tem que emitir informações voltadas à parte de saúde. Eu mando atestado, mando afastamento, mando as cartas para lá. Então, medir, usa o social e verifica qual que é o motivo do afastamento pessoal. Por que está acontecendo isso? Porque qual percentual que eu tenho de causas que são ligadas à saúde mental? Quais são os afastamentos que não são ligados à saúde mental, mas que podem ter relação, podem ter referência? Para que a gente possa entender que tudo está naquela sinergia, tudo se completa. Então, eu monto um pool de informações para entender de fato onde estão meus riscos. Eu posso mensurar de forma assertiva onde estão meus riscos. Isso tudo, Karen, é dado, tá? E dado vira ação. Ou seja, né, Jonathan, a gente está falando aqui que não é uma coisa tão difícil, uma coisa tão complexa. A gente está falando que é uma questão de método, né? De presença, de ter ali um apoio de avaliação, de ter critério, né, para que esse revendedor de fato consiga identificar esses pontos. É isso aí. Quando você vai apresentar a documentação para o auditor fiscal do trabalho, o que você tem que evidenciar pela metodologia que você usou. Ele tem que entender por que você fez isso, baseado em quê? Poxa, você tem um questionário baseado em estudos técnicos validados por equipes de psicólogos, que as perguntas vão conseguir responder aqueles questionamentos que você tem. Você tem uma metrificação acreditada. Por exemplo, você pode usar a ISO 31000 para poder fazer a metodologia de validação de valores, de severidade. Então você tem uma metodologia que dá para ser utilizada, que é acreditada, que você consegue mostrar aquilo ali. Você tem uma forma de mensuração que protege as pessoas, que não expõe ninguém. Poxa, você tem uma metodologia. Então não tem que ser nada rebuscado, tem que ser uma coisa que de fato funcione e que você consiga evidenciar o porquê das coisas. É igual trabalho de faculdade. Você tem que fazer um TCC, você tem que falar qual é a metodologia, qual método você usou para elaborar aquele TCC ou aquela monografia. Na minha época era monografia, então eu falo só das antigas ainda, cara. Jonathan, agora sim, quem acompanha a gente aqui no Tanque Cheio e que está acompanhando desde o primeiro episódio, ele quer saber o seguinte: ele quer saber o que dá e o que não dá para fazer para poder reduzir, mitigar esses riscos psicossociais. Tá, vamos lá, vamos ser bem direto, tá? São várias ações. E essas ações, elas podem até, algumas delas aqui no caso, até ser previstas no seu PGR como ações de proteção, ações que vão mitigar aqueles riscos identificados. Vamos usar algumas aqui para a gente poder pensar, tá? Primeiro ponto, reconhecimento. Então, criar programas de reconhecimento que não reconheçam só o melhor vendedor, mas quem ajuda os colegas. Quem mantém o ambiente limpo, quem é pontual. Isso também é uma entrega e tem que ser valorizada e acaba reduzindo algum daqueles riscos que eu falei lá atrás, que é o risco da ausência de reconhecimento. Outro ponto, reuniões curtas, semanais de escuta. Gente, 10 minutinhos de escuta ativa com a equipe para entender como estão as coisas, para poder acolher alguma situação, para olhar nos olhos de cada um, ver quem de repente parece que está com uma situação complicada, que precisa de uma atenção especial. Isso é um ponto simples de ser feito, não custa R$1 e você consegue também criar um plano de ação interessante para ajudar nesse tipo de cenário. Outro ponto, ambiente de convivência. Depois você chega lá, você tem um refeitório sujo, contaminado que eu falo assim, é poluído, sabe? Bagunça,
acaba atrapalhando a mente das pessoas, acaba causando incômodo. Então, o lugar não é agradável, não é legal. Poxa, não é para ser igual a minha... Eu sou de uma família pobre, sabe, cara? Então, assim, eu sou uma família que viveu em Coab a vida inteira. Só eu saí depois de velho. Coab, para quem não sabe, significa conjunto habitacional. E minha mãe sempre falou comigo assim, a gente pode ser pobre, mas a gente tem que ser limpinho. Então, assim, trazendo para a questão dos postos de combustíveis, você não precisa pegar um ambiente, de repente colocar um pergolado na área de descanso, colocar umas flores, não é isso. É manter o ambiente limpo, asseado, organizado. Isso já transmite uma paz mental absurda. Então, a pessoa tem prazer em ir para aquela área de repouso, que é a área dela, e comer a marmita dela, ou comer o lanche dela e ficar lá numa tranquilidade. O que eu vejo muito é a pessoa levando marmita para dentro do refeitório, do lado do armário, em cima do banquete, sem luz, sem ventilação direito, e comendo entranhado com a vareta da medição do tanque, que não era para estar lá mais, inclusive, quer dizer, tem que ter para conferência normal, mas atrás do lado do armário. Então, entende? Ou seja, não tem essa preocupação com a pessoa, então isso é importante. Outro ponto isso é a prevenção física e mental. Então, não tem nada, pode ter coisas tão boas quanto, mas nada melhor do que prática de esportes, alimentação saudável, vida saudável. Então, é importante incentivar isso. Se você puder incentivar dentro da empresa, vamos supor, ginástica laboral, uma atividade interessante, mas aí envolve custo, tem que verificar se é possível, mas se não, incentivar a prática de esportes, incentivar esse tipo de atividade, incentivar que a pessoa tenha uma vida mais saudável, uma alimentação melhor. Isso também ajuda a prevenir riscos, não só à saúde física, mas também ajuda na saúde mental das pessoas. Regras de liderança clara. Os líderes têm que saber exatamente cobrar sem humilhar. Então ele tem que saber como é que ele faz isso, ele tem que saber como é que ele vai cobrar as pessoas sem causar nenhum tipo de constrangimento ou humilhação. E como também motivar sem exagerar. Motivar sem ficar piega, sem ficar forçado. Então isso é importante. Tem muito treinamento que é só motivacional e que não transmite técnica. Então é importante que vocês procurem por capacitações que tenham técnica, que a pessoa saiba como fazer. Não é só o rei que a gente fala dos treinamentos, a gente precisa ter técnica de abordagem para poder saber como liderar essa equipe, como gerir esse pessoal dele, com técnica mesmo, ferramentas de gestão, né, que podem ser utilizadas. Existem várias no mercado para isso. Outro ponto também que eu acho interessante, isso é um comentário particular também, que isso me incomoda muito, apoia quem estuda. A pessoa quer estudar, quer crescer, quer melhorar de vida e encontra um posto de combustíveis que ele troca de turno toda semana. Ele está de manhã hoje, ele está à tarde na semana seguinte, está à noite na outra. Me responda, como é que esse cara estuda? Não tem jeito de estudar, ele está num turno todo trocado. Então, se preocupar com a pessoa, falar, isso chama estimular o desenvolvimento. Então, ou parar com isso, porque isso gera alguns riscos também, tá? Gera riscos até trabalhistas, na verdade, por conta dessa troca de turno constante, além da questão de você deixar a pessoa poder ter um horário dela. Ela sabe qual é o horário de intervalo, ela sabe qual horário ela pode marcar uma faculdade, colocar um cursinho, colocar um curso técnico. Ela sabe quando ela pode fazer, isso é muito interessante. E também um ponto interessante, política muito clara contra o assédio, com intolerância total, tá? Então, não basta você colocar uma plaquinha que nessa empresa lutamos contra o assédio, não aceitamos nenhum tipo. Tá, não é isso. Os fiscais do trabalho falaram que tinha empresa que estava dizendo que isso era EPI psicossocial. Colocar plaquinha falando que aqui protegemos contra o assédio e colocando aquela bolachinha na mesa, falando assim, quero falar agora, não estou pronto para falar. Gente, primeiro que risco psicossocial não tem EPI, né? Vamos começar daí, a nomenclatura está errada. Segundo que isso é só uma comunicação, pode ser positiva, pode ser interessante, mas ela não pode ser todo o seu plano de gerenciamento de riscos psicossociais. Então, tem que ter um canal seguro e anônimo para denúncias e apuração, inclusive empresas que possuem CIPA constituída, né, CIPA formada, mais de 20 funcionários da empresa, elas devem ter um canal de denúncia. Quem garante isso é a Lei 14.457, que já trata disso. Tem que ter canal de denúncia, tem que ter treinamentos anuais sobre assédio, criação de regras de conduta. E caso não tenha CIPA, você tem que providenciar alguma forma de manifestação, caso alguém tenha algum tipo de denúncia a ser feita, um canal aberto, tolerante, de escuta ativa,
para as pessoas poderem se sentir confortáveis a fazer algum tipo de denúncia, falar sobre isso e evitar que isso gere algo maior ou pior a situação. Tá? E por falar em CIPA, só para finalizar esse assunto, a CIPA ela é grande aliada do processo de avaliação dos riscos psicossociais. Tá? Dos outros também, mas dos riscos psicossociais tem que ser envolvida nesse cenário, porque como é para escutar, a CIPA escuta muito, chega muita informação para a CIPA, e a CIPA repassando isso vai dar uma matéria-prima muito consistente, muito robusta, para que a empresa possa tomar suas decisões. Então, a CIPA é em parte importante, e tudo relacionado a essa avaliação, risco PGR, a CIPA tem que participar, porque é muito valioso isso, tá, cara? E esse Azinho adicional tem a ver? Tem. CIPA, antigamente falava só CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Agora é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Tanto assédio moral como assédio sexual. Essa legislação 14.457 fez essa inclusão. Ela colocou isso como... É uma lei que visa proteger a mulher, né, de modo mais específico, mas eu achei ela bem interessante sob o ponto de vista abrangente, porque o treinamento que é obrigatório, por exemplo, não adianta eu treinar a mulher sobre assédio. Eu tenho que treinar o assediador. Então, o treinamento é para todos. Então, achei bem interessante ter incluído isso, foi algo bem legal. E ela que fala, inclusive, sobre esse canal de denúncias para quem tem CIPA. Excelente. E tudo isso, né, Jonathan, é para construir um ambiente que a gente chama de segurança psicológica, né? Um ambiente onde a pessoa não tem medo de errar, onde ela pode falar, onde ela pode crescer. São necessidades básicas que as pessoas têm hoje, e os jovens querem isso e reconhecem isso. Talvez foram grandes impulsionadores dessa mudança, tá? Então isso segura talento, isso melhora a performance, isso cria um clima agradável. Imagina como é que é bom se você ir para uma empresa sabendo que as pessoas que estão lá querem estar lá. Tem muita gente que fala assim, poxa, mas eu gosto daquele pessoal que veste a camisa, mas o que você está fazendo para ele vestir a camisa? Essas atitudes são atitudes que fazem ele vestir a camisa, são atitudes que quando você perguntar para ele assim, Fernando, você sente que a empresa preocupa com a sua saúde física e mental? Eu falo assim, cara, sinto, percebo. Porque, cara, tem tanta coisa legal, eu posso falar, eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso ensinar as pessoas que estão aqui, eu sinto seguro a falar com o meu chefe, com o meu líder, se por um acaso alguma coisa me incomoda, se um cliente, de repente, é agressivo ou é ofensivo do ponto de vista de assédio sexual com uma frentista, colega minha, eu abordo o cliente e libero ela poder não passar por aquela situação, né? E se for uma coisa que de fato for levada às vezes, de fato, eu tenho como denunciar, como fazer, como ter essa atitude mais enérgica, se for necessária, e você é apoiado pela liderança, é isso. Então, são ações que valem mais do que qualquer plaquinha na parede. Essa é a ideia. E do ponto de vista de negócio, Jonathan, o que o posto ganha com isso? Nossa! Tem que pensar o que ele pode perder, não tem nada a perder, inclusive. Assim, ganha tudo. Então vamos pensar. Primeiro ponto, de forma direta, tá? Afastamento. Afastamento tem custo, tá? Para quem não sabe, para quem nunca teve morar afastado, quando você afasta um funcionário, tem uma taxa, na verdade tem um tributo que você paga que ele aumenta. Então, de acordo com o afastamento, você aumenta mais sua carga tributária em relação à sua folha de pagamento. Então, afastamento é ruim. Afastou, ele vai ser mandado para o INSS ou para o SUS, enfim, e eu estou livre. Não, meu amigo. Você vai ter que arcar um pouco com isso, com o aumento de carga tributária lá por conta desse afastamento. Então, é importante reduzir. Outro ponto importante, equipe mais estável. A equipe fica. Você vai ter menos atividade. É impossível falar que você não terá rotatividade. Por quê? Porque o jovem de hoje ele fica menos tempo na empresa. É uma característica. É muito comum. Meu pai, por exemplo, trabalhou nessa empresa que eu citei a vida inteira. Ele foi militar, depois entrou nessa empresa e saiu e acabou nela. Então, assim, ele teve duas empresas, o Exército e essa empresa de linhas férreas, de ferroviária. Ponto. Eu não tenho a menor perspectiva que meu filho caia de 10 anos vai trabalhar numa empresa só. Então, assim, é muito comum essa atividade e os jovens de hoje não ficam. Ele é movido por experiência, por incentivo, movido por liberdade, por condições de trabalho, então vai acontecer. Só que o motivo pelo qual acontece é melhor. Aconteceu porque encontrou um cenário melhor, encontrou uma oportunidade que ele pode crescer mais, legal. Não aconteceu porque ele não aguenta mais ver a cara do seu líder, não aconteceu porque seu ambiente é tóxico, não aconteceu porque ele foi agredido verbalmente, não aconteceu porque ele foi ofendido pelos seus colegas, não aconteceu por causa de fofoca, entende? Então, o clima está mantido, isso é interessante.
Outro ponto interessantíssimo é a melhoria do atendimento ao cliente. Pessoas bem tratadas tratam os outros melhores. Ponto. Isso é uma máxima de mercado. Experiência própria. Quando eu vou em postos de combustíveis, onde a liderança cuida das pessoas, o resultado é diferenciado. Então funciona muito melhor. Além disso também, Karen, melhora o engajamento com metas. Então o pessoal vai querer mais participar, porque sente que aquilo faz sentido. Lembra que a gente falou que tem que tomar cuidado com as metas? Eu falei, foi no episódio sobre isso. Então, faz sentido, justifica. Então, ele vai querer participar, porque ele sabe que a meta foi feita de forma justa, ele sabe que o trabalho foi mensurado de forma correta, que tem uma metodologia, que tem uma forma de trabalho. Então ele vai falar assim, poxa, vale a pena participar, porque de fato eu posso me destacar nesse sentido, vai ser uma avaliação justa e correta, isso é muito legal. Outro ponto, diminuição drástica de passivo trabalhista. Pessoas felizes não processam empresas. É simples. Se eu trabalhei no lugar, fui bem tratado, fui bem acolhido, fui bem recebido, se preocuparam comigo, zelaram pela minha saúde, zelaram pelo meu bem-estar, por que cargas d'água quando eu sair eu vou caçar processar a empresa? Então, assim, redução de cargas trabalhistas por esse motivo, é óbvio. Eu escutei isso de uma advogada, muito amiga minha, que trabalhou em transportadora comigo, doutora Cláudia. Ela fala isso comigo, Jonathan, pessoas felizes não têm interesse em ficar processando a empresa. Então, assim, é importante você perceber que esse pessoal que é bem tratado, bem acolhido, não tem esse tipo de motivação. Então, reduz bastante. Além do que, quando a gente fala de passivo trabalhista, também falamos de multas. Então, você reduz a chance de ter multas. Então, quando você abre brechas para receber multas, você está abrindo passivos trabalhistas. Ou seja, aquilo pode gerar um problema financeiro para você no futuro, pagando multas. Lembrando que tem muito empresário que acha que é só pagar a multa. Não. Você tem que pagar a multa e se adequar. Se você paga a multa e não se adequa, você é multado de novo por recorrência. E sua multa vai direto para o grau máximo, porque você é recorrente. Então, é um custo dobrado. Então, não se adequar é caro, é perigoso. E, fora isso, uma coisa que eu acho importantíssima é a imagem positiva. Imagina você na cidade pequena, a Ali tem características de ter vários postos em cidades pequenas, que eu conheço vários, inclusive, e você ser reconhecido como um ambiente bom para trabalhar. Você poder sair na rua e falar assim, poxa, aquilo ali é um gerente, é um gestor, é um revendedor, um proprietário que cuida das pessoas, que zela pelas pessoas. Isso tem valor. E numa capital também tem, porque esse papo roda. Nós conhecemos algumas redes que são conhecidas por tratarem bem as pessoas, assim como o inverso também é conhecido no mercado. Então isso é importante você ter esse nome positivo no mercado. Então, cara, é como um ciclo positivo. Então, um bom ambiente gera um bom resultado, o resultado sustenta o ambiente. Então você tem um ambiente positivo, faz dinheiro, esse dinheiro que você faz consegue sustentar o ambiente, você consegue ter esse ciclo positivo no negócio que não para nunca. Não, e é muito interessante tudo isso que você falou. Na verdade, a gente está falando aqui, né, resumindo tudo que você falou, é sobre cuidar de pessoas e automaticamente os números, né, Jonathan? Então, os dois andam juntos. Não tem como a gente cuidar de o resultado vem pelas pessoas, né? E para eu ter um bom resultado, eu tenho que ter esse cuidado com as pessoas, né? Então, eu acho que uma coisa está muito ligada uma com a outra, né? Perfeito. Não tem como desassociar. Assim como eu não consigo dissociar a saúde física da saúde mental, eu não consigo dissociar bons resultados com a equipe doente. Então, tem que ter uma equipe saudável, tem que ter uma equipe coesa, tem que ter uma equipe que tem sua saúde, integridade física e mental resguardadas, junto com E vou ter, claro, esse resultado no final. Vou poder lutar por esse resultado de forma muito mais assertiva. Não, e assim, Jonathan, eu agora recapitulando tudo que foi discutido aqui, né, tudo que você trouxe desde o primeiro episódio, né, nós falamos da lei, falamos dos impactos, agora a gente trouxe alguns exemplos, né, como é que ele pode prevenir, enfim, tudo isso traz um grande conhecimento para a gente, né, como um todo, para essa comunidade, vamos colocar assim, de postos de serviço que está acompanhando a gente aqui, e eu acredito que a gente começa essa jornada aí mais preparado, né, com base em tudo isso que você colocou aqui, e claro, a gente
como eu mencionei nos últimos episódios, a gente segue ainda com muitos conteúdos que nós estamos preparando, tem muita novidade ainda para você, revendedor, que nos acompanha aqui. A gente começa aí com a live, temos esses 3 episódios. Para quem não acompanhou os 2 últimos, corre lá, porque tá imperdível, vai te ajudar bastante. E tem muitas outras coisas que em breve a gente vai contando aos pouquinhos, mas a intenção é que a gente ajude você, né, revendedor, revendedora, a passar por essa jornada sem grandes dificuldades, né, e entendendo que isso faz parte do nosso negócio e que a gente pode sim colocar isso na nossa pauta e cuidar das nossas pessoas, que essas pessoas realmente tenham aí o seu ponto de apoio e que esse ambiente que é o nosso posto de serviço seja um lugar cada vez mais seguro para se trabalhar também psicologicamente. Então, Jonathan, quero te agradecer imensamente, né, pela sua participação, por toda a sua contribuição, por todo o conteúdo rico que você trouxe aqui, que tenho certeza vai ajudar muito a nossa revenda. Cara, eu preciso agradecer, foi um prazer enorme. É muito bom ver uma distribuidora do tamanho da Ali preocupada realmente em levar esse tipo de tema para a base, para quem está no dia a dia, para quem de fato vai ter que lidar com o problema. Então, é muito significativo, isso é muito representativo, isso, poder levar essa comunicação para quem de fato vai precisar usá-lo, vai precisar dela, né, para poder trabalhar. E eu espero que os gestores e líderes que nos ouviram, que vão nos ouvir, comecem a agir o quanto antes. Não só pelas pessoas, que a gente tem que guardar, resguardar e proteger, mas também pelo desempenho da sua equipe, pelo desempenho do seu negócio. É uma junção que é um time que não tem como perder, é uma solução que não tem como você ficar para trás, é algo positivo para o negócio que vale muito a pena você investir nisso. Obrigado mais uma vez, forte abraço, cara, e forte abraço a todo mundo. Eu que agradeço, Jonathan. Bom, e para você, né, que nos acompanha aí semanalmente, meu muito obrigada por quem acompanhou toda essa trilogia e que já nos acompanha sempre, né? Em breve a gente tem mais conteúdos como esse para você. Fique atento aí aos canais, né, da Ali Combustíveis. A gente sempre deixa aqui um QR Code com informações precisas. Se você ainda não é um revendedor Ali, clica aqui embaixo desse vídeo e saiba mais as vantagens de ser um revendedor Ali. Bom, e para você que já é revendedor Ali, que nos acompanha sempre, fica ligado aos canais oficiais da Ali, da Academia Corporativa, que em breve tem mais novidade por lá. Até mais, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues.